Oi pessoal, Malu aqui. Vamos então para a segunda semana das atividades do PET, ok? No último vídeo eu passei a primeira semana e esse aqui é a segunda semana. Eu já tô com o meu PET aqui respondido, por sinal. Vamos lá, o assunto e o eixo temático dessa vez é língua e linguagens e as questões vão ser de variação linguística. No primeiro ano do ensino médio é comum a gente estudar bastante sobre variação linguística e fonética, e esse PET aqui, esse primeiro volume, tá fazendo o quê? Ele tá fazendo uma revisão com vocês. Então já voltou em produção de texto, relato pessoal, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre variação linguística. Inclusive aqui na parte recapitulando, ele fala pra gente que vai utilizar duas variações. A gente vai precisar de duas variações. Primeiro, a padrão da língua, que é aquela que segue as regras estabelecidas pela norma culta. Muita gente fala que é o falar direito, tá? Mas não é só isso, é você ter o conhecimento da própria gramática, tá bom? E depois a variação coloquial, que é a linguagem do dia a dia, e eles colocam aqui como é aquela utilizada para o nosso dia a dia de maneira corriqueira. Então a gente vai utilizar mais gírias, mais vícios de linguagem, não vamos ter tanta preocupação na hora de falar, então a gente não vai escolher tanto as palavras, tá bom? Vamos então para as atividades. As atividades dessa semana são bem curtinhas e são poucas. Nós temos 3 atividades para fazer, tá bom? A primeira delas, identifique qual é a variante linguística utilizada em cada uma das frases seguintes. Então, vocês vão classificar em variação padrão da língua, aquela língua mais culta que segue as regras da gramática, ou variação coloquial, aquela que a gente não se preocupa tanto em escolher as palavras, a gente fala mais conforme o dia a dia. Isso é muito curioso porque meus alunos costumam me dizer que quando eu estou na sala de aula, eu falo de uma forma até mais pausada, eu escolho melhor as palavras, eles falam até que às vezes eu falo um pouco difícil, eles não entendem direito. E quando eles me encontram na rua, em outra situação, eu falo mais normal, mais convencional, com gíria, com daí, então. Então essa é a diferença das linguagens. Vamos para as frases. E aí, mano? De boa? Tá a fim de ir na festa hoje? A parada vai bombar. Eu pergunto para vocês quem ainda fala vai bombar. Então, é variação padrão da língua ou é a variação coloquial? Letra B. Está aberta a solenidade de formatura dos concluintes do curso de letras da universidade. Com a palavra, Vossa Magnificência, Reitor João. Pergunto para vocês, língua padrão ou variação coloquial? Difícil, hein? Tenho certeza que vocês falam assim no dia a dia. C. Ô mãe, deixa eu ir na casa da minha amiga rapidinho, juro que volto logo. E aí, pessoal, variação padrão da língua ou variação coloquial? Exercício 2. Leia o seguinte texto. Vício na fala. O texto é do Oswald de Andrade, ele é um poeta brasileiro, vocês vão estudar um pouco mais sobre ele ano que vem, porque ele é um poeta modernista. Então vocês vão entender um pouco sobre a Semana de Arte Moderna e o que ele contribuiu para a literatura e arte no Brasil, tá bom? Vamos ao texto. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor dizem mió. Para pior, pió. Para telha dizem teia. Para telhado dizem telhado e vão fazendo telhados. Esse é o texto do Oswald de Andrade. Ele fala um pouco da nossa forma de aglutinar as palavras, né? Aqui em Minas tem muito isso, né? A gente fala fazendo, tô fazendo o almoço, em vez de falar fazendo o almoço. O milho, mio, o melhor é mió e por aí vai. Então ele vai relatando essa forma de falar. Vamos às perguntas. A pergunta é uma pergunta só. O autor compara duas variantes linguísticas. Quais são elas? Gente, essa perguntinha tá de graça, né? O próprio Recapitulando ajuda vocês nisso, hein?
Transcreva pelo menos 3 palavras que representem cada uma das variantes utilizadas no texto. Essa tá, ó, sucesso, facinho. A terceira questão. A adequação linguística é uma noção importante, pois é fundamental sabermos qual variedade usar, a depender da situação comunicativa em que estamos falando ou escrevendo. Escreva para cada situação comunicativa a variação linguística mais adequada para o contexto. Então, vão ter algumas situações e vocês vão classificar se a gente deve usar a variação padrão da língua ou a linguagem coloquial. É mais do jeito que eu expliquei para vocês, mais ou menos do jeito que eu expliquei. Meus alunos falam que quando eu estou dando aula eu me comunico de uma forma, mas quando eles me encontram na rua ou em outra situação eu falo com maior leveza. Então, vamos lá. Letra A. Na roda de amigos da escola, vocês vão utilizar a variação padrão da língua ou a variação coloquial. Letra B. Escrita do texto na escola. Como é que é essa escrita dos livros didáticos dos professores? É a linguagem padrão da língua ou a variação coloquial? Conversa com um advogado. Qual é o tipo de linguagem? E letra D. Festa da família. Vocês vão usar a variação padrão ou a variação coloquial? Ô, gente, essa semana foi mais fácil que a primeira, tá tranquilaça, hein? Até que o vídeo ficou menor. Então, assim, melzinho na chupeta, como diria minha mãe. Qualquer dúvida, qualquer, sei lá, comentário ou sugestão, vocês deixem aqui embaixo no post, tá bom? Até semana que vem.